Olá, amigos. Chegamos ao capítulo 7 de nosso estudo. Nele veremos a exegese e seus aplicativos. Não será uma abordagem completa, mas esperamos que seja elucidativa e que desperte em vocês o desejo pela prática da hermenêutica. E, o que é mais importante, a prática da própria palavra de Deus. Quando um leitor empreende um trabalho destes, devemos pressupor que o interesse maior por trás do trabalho deve ser o de obedecer a Deus. Vamos lá? Muito bem. O tópico primeiro traz um comentário sobre conclusão literal ou aspecto formal da interpretação. Trata-se da compreensão exata, conforme a letra, o conteúdo escrito. É o primeiro resultado do trabalho exegético. É quando conseguimos ler e entender o tanto quanto possível o que o autor original pretendeu comunicar. É lógico que existem passagens obscuras que jamais iremos entender, considerando o fato de que os textos originais não foram escritos para nós. Fee e Stuart argumentam que os autores originais estavam sintonizados com os seus leitores, de forma que podiam pressupor muita coisa da parte dos seus leitores. Quando Paulo fala aos Tessalonicenses que é importante que se lembre do que eu costumava dizer-vos estas coisas, e, portanto, sabeis o que o detém, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículos 5 e 6, a pergunta que fica é: que coisas? O que detém? Detém o quê? Somente os tessalonicenses sabiam. Paulo estava falando de assuntos que haviam sido tratados verbalmente, pois, como disse Paulo, costumava dizer-lhes. Seria igualmente difícil entender o sentido de por causa dos anjos, em 1 Coríntios 11, 10. Ou sobre os que batizam por causa dos mortos, 1 Coríntios 15, 29. Lembrem-se, a conclusão literal é a compreensão do conteúdo escrito, mas não sobre o conteúdo escrito. Considerem também que existem passagens que não podem ser compreendidos por falta de conhecimento de todos os assuntos tratados verbalmente e que foram parcialmente mencionados no texto. Como isso afetaria a nossa disposição de obedecer? Naturalmente, ainda que muitos leitores não saibam o que é hermenêutica, estão, contudo, fazendo suas interpretações da Bíblia sempre que a leem. São capazes de perceber que algumas passagens são impraticáveis, ou porque não conseguimos descobrir o que está implicado nos chamados textos obscuros, ou por causa da impossibilidade temporal ou relatividade cultural. Não conheço alguém que tenha obedecido à ordem de Cristo quando disse: se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. E se tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti. Mateus 5, 29 e 30. Outro problema em se encontrar aplicabilidade para as orientações bíblicas é justamente a impossibilidade temporal. Imaginem aqueles crentes que costumam sortear versículos como meio de saber a vontade de Deus. Se abrirem a Bíblia aleatoriamente, com o dedo selecionarem a ordem, procura vir ter comigo depressa? Fica a pergunta: ter com quem? Deus? Paulo? Como executaria tal mandamento? É a hermenêutica do bom senso. Mas como explicar que alguns grupos cristãos proíbam suas mulheres de cortarem os cabelos ou exija delas que usem véu nos cultos? A Bíblia deve ser observada ao pé da letra ou não? A hermenêutica do bom senso diz que não, pelo menos no que diz respeito ao aspecto formal. O literal é geralmente formal e estético. A saída é considerar a conclusão moral, identificando os aspectos essenciais das passagens bíblicas. E este é o assunto do tópico 2, a conclusão moral ou aspecto essencial. Trata-se da compreensão do apelo moral existente no texto. Quando fazemos a leitura de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 2 ao 16, sobre como as mulheres devem se apresentar na igreja, entendemos, num primeiro momento, que o uso do véu é necessário. É isto que, com exatidão, está escrito no texto. Entretanto, o uso do véu e a conservação dos cabelos representam apenas o aspecto formal da exigência moral presente no texto. O uso do véu satisfazia parte do que, para os judeus, era um padrão de decência. Descobrir a cabeça
era o mesmo que tê-la rapado. Vimos no capítulo 5 de nosso caderno que quando uma mulher era flagrada em adultério, tinha sua cabeça rapada como sinal de seu vitupério. Era extremamente vergonhoso ter a cabeça rapada. Por isso Paulo ordenou: se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. 1 Coríntios 11, 6. E ainda, julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? 1 Coríntios 11, 13. Em nossa época e cultura, são outros os padrões de decência. Para nós, nenhuma mulher parece indecente por exibir os cabelos. Portanto, não achamos que as mulheres de nossas igrejas devam cobrir a cabeça nos cultos ou evitar de cortar os cabelos. Quanto à questão da decência, o caso é diferente. O texto que não vemos sentido em obedecer, se entendido de forma literal. Deve, contudo, ser levado a sério quanto ao seu aspecto moral. Toda e qualquer cultura tem seu padrão de decência, e é a relatividade cultural. Não achamos que seria aconselhável que uma mulher cristã se apresentasse em público exibindo partes de seu corpo, de forma que se assemelhasse a uma prostituta, como a exibição dos cabelos fazia com as mulheres nos dias de Paulo. Assim como as mulheres de Corinto não deveriam apresentar-se com a cabeça descoberta, não seria aceitável em nossos dias e cultura ver mulheres em nossos cultos trajando peças sumárias, ou qualquer roupa que evocasse indecência. O uso do véu é o elemento formal da exigência essencial, que é a decência. Outro exemplo de impraticabilidade mencionado no tópico anterior é o de Mateus capítulo 5, versículo 29 ao 30. As ordens de Cristo podem perfeitamente serem cumpridas sem que haja necessidade de amputações. Arrancar os olhos ou cortar as mãos representam apenas uma maneira de satisfazer a exigência de Deus, a santidade. Deus está interessado em nossas qualidades morais e não em mutilações. Cristo está nos alertando quanto aos danos do pecado e ensinando que é vantajoso termos a neutralização das exigências da carne, por um momento, a sofrer a condenação eterna. Paulo assevera a mesma coisa, mostrando outra forma de praticar o mesmo mandamento. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, afirma em Colossenses 3,5, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8,13. Finalmente, o tópico 3 tratará da conclusão prática, ou seja, seu aspecto aplicativo. Falamos do resultado final, é quando chegamos ao entendimento do que Deus quer. Para esta análise, vamos retornar ao texto que escolhemos para estudar nessa disciplina, João 4, 19 a 24. Usando nossa perícope, poderíamos ilustrar nosso estudo com a experiência da samaritana. Imaginemos que ela seja uma exegeta diante do texto, que é Cristo, que conseguiu entender seu conteúdo. Vejo que és profeta. Como leitora, a samaritana é uma pessoa influenciada por sua cultura, carregada de preconceitos e firmadas em suas convicções religiosas. Depara-se agora com o texto, que é Cristo, desconhecido, aparentemente repulsivo e limitado, com sede e sem balde. E ainda assim, aceita fazer a leitura. Ela podia simplesmente ter ido embora. Por esse foco, podemos extrair algumas lições. Primeiro, na relação com Deus, o conhecimento de sua palavra é fator determinante do usufruto de suas bênçãos. Partindo do contexto imediato, os versículos anteriores, Jesus revelou que se a mulher tivesse conhecimento do que Deus tinha para ela e de quem ele era, teria tido uma atitude diferente, pois, se tu conheceras o dom de Deus e, que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, versículo 10. Também é verdade que uma atitude diferente possibilitaria a ação dadivosa de Cristo, e ele te daria a água viva. Deus quer que o conheçamos. Segundo passo, ou segunda conclusão, é bom não subestimarmos um texto quando a sua capacidade de nos ensinar e orientar. A mulher disse: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Versículo 11. Essa postura só confirma a nossa ignorância.
Onde, pois, tens água viva? Fazer perguntas ao texto é um dos grandes recursos do intérprete. És tu? Versículo 12. Não se esqueçam de perguntar ao texto o que diz, como diz, por que diz. O processo sempre fica interessante quando a verdade começa a se descortinar. Quando percebemos que o que está contido no texto é melhor do que o que já conseguimos e decidimos mudar. Dá-me dessa água, diz o versículo 15. É sempre possível, isso em quarto lugar, que o texto nos coloque frente a frente com quem somos. Talvez este seja o aspecto mais desconfortável de um encontro genuíno com Deus e sua palavra. Quase na totalidade das vezes, este confronto nos incomoda. Tiveste 5 maridos, e o que tens não é teu marido. A Bíblia nunca deixará passar em branco nossos pecados sem confrontá-los. Em quinto lugar, ou a quinta lição que podemos aprender com ela, é que o intérprete precisa ter um espírito humilde em aceitar a verdade revelada e disposição para aceitá-la. Não tenho marido, disse. Sexta lição, a partir daí o intérprete começa a ver. Vejo que és profeta. Como leitores e intérpretes da Bíblia, devemos aplicar com diligência os métodos e regras da hermenêutica. Contudo, a leitura da Bíblia não é uma atividade meramente técnica e teórica. É, sobretudo, um contato com Deus. Uma atividade que estimula a virtude e sugere a transformação moral e espiritual se praticada. O contato com o texto sagrado deve ser encarada como um contato com o próprio Deus, assim como uma carta é para 2 amantes distantes. O bom disso tudo é que Deus está sempre presente, cabendo a nós aceitarmos esta proximidade. O contato com as Escrituras precisa transcender ao físico e sensível. Pelo simples contato sensível e superficial, o que a mulher pode ou pôde ver foi apenas um judeu com sede. O que está em foco é a iluminação, aquilo que os teólogos chamam de experiência mística, e que produz tanto conhecimento como estímulo para agir em conformidade com a verdade revelada. Através dela, desaparece o judeu sedento e surge o profeta, o Logos de Deus. É neste momento que a mente humana passa a manter unidade com o Espírito de Deus. Insistimos em que a leitura da Bíblia não deve ser uma leitura qualquer, que deve ser antes uma atividade espiritual que não pode ser realizada apenas com as faculdades sensíveis ou ferramentas e técnicas acadêmicas, mas com as disposições espirituais e morais de saber, ser e fazer o que Deus quer que saibamos, sejamos e façamos. Lembrem-se de que a iniciativa daquele encontro foi de Cristo. Ele chegou primeiro ao poço, uma prova do grande interesse de Deus em que o conheçamos. A samaritana não apenas creu, como levou seus pares a crerem também. Poucos personagens neotestamentários lograram, como ela, feitos tão grandes. Levou toda uma cidade a crer em Cristo. O texto diz, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. É isso aí, mãos à obra, temos muito que aprender. Um grande abraço, boa sorte.